Eu vou ler esses dois versos, 1 Coríntios 6:12 e 10:23. A palavra de Deus nos diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Capítulo 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nosso Deus, bondoso Pai, temos Tua palavra aberta diante de nós. Confiamos que Teu Espírito Santo quebrantará qualquer barreira em nosso coração e nossa mente, a fim de que adentre a Tua instrução para o bem da nossa vida e para a glória do Teu nome. É o que rogamos em nome de Cristo, nosso amoroso Salvador. Amém. Necessidade de sabedoria quanto aos momentos de descanso e lazer. Não estou pensando em você, estou pensando em nós. Em todos nós. Jamais procuraria saber o que você faz nos seus dias de descanso e nas suas oportunidades de lazer. Mas é necessário também bater na cangalha quanto a este assunto, de forma que, assim como os antigos carreteiros faziam com os animais de carga, quando se desviavam do caminho e seguiam por caminhos perigosos, eles usavam de uma vara comprida, que eles batiam na cangalha, aquele instrumento sobre as costas dos burros, que carregava as cargas. E essa batida na cangalha trazia novamente o animal ao caminho seguro. Da mesma forma, nós crentes precisamos, por vezes, de bater na cangalha, corrigir-nos, exortar-nos, todos nós ajudarmos-nos em questões do nosso viver cristão. Os períodos de descanso e lazer são bons e necessários, não pense o contrário. São bons e necessários. Eles existem para nos lembrar que o trabalho faz parte de nossa vida, mas que há coisas que também fazem parte da nossa vida além dele. Sim, além do nosso trabalho. Há momentos de descanso e lazer que são bem-vindos, mas que igualmente devem estar debaixo da orientação da palavra de Deus, para que nós sigamos a proporção certa das coisas. Se desejamos viver uma vida de paz, primeiro o espiritual, depois o material. Primeiro as coisas do Senhor, depois as coisas que também necessitamos, que também são importantes. O descanso e o trabalho, o descanso e o lazer são importantes, sem dúvida, mas jamais devemos inverter a ordem daquilo que ocupa um lugar ainda acima deles. Por isso eu quero lhes dizer 3 questões sobre eles, para que nós estejamos atentos à instrução da palavra de Deus e entendamos como agir em relação às questões que dizem respeito ao nosso tempo de descanso e o nosso próprio lazer. Primeiro, talvez seja um engano da nossa mente. Nós temos a tendência humana de pensarmos que determinadas coisas se resolvem com períodos de descanso e lazer. Talvez de pensar de uma forma um tanto mágica, pensando que alguns dias fora dos dias comuns de trabalho, dos nossos afazeres, resolverão alguns problemas que nós enfrentamos diariamente e que podemos enfrentá-los em maior ou menor medida em alguns tempos da vida. Tempos de descanso e lazer são isto: descanso físico e mental, e realmente atividades que não fazem parte do nosso cotidiano. Mas há questões que tempos de descanso e lazer não trarão grande ajuda. E eu gostaria que você estivesse ciente disso. Tempos de descanso e lazer nem sempre são suficientes
para tratar de problemas emocionais. Olha, eu estou um tanto aflito ou inquieto. O que eu preciso é de simplesmente alguns dias de descanso. Possivelmente o descanso fará algum bem, mas não será o que você precisa. A palavra de Deus diz em Mateus 6,34, que não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E parece que a mesma síndrome que nos abate no domingo à noite, também nos abate ao fim dos dias de descanso e lazer. Saber que no outro dia, todas as questões que realizamos voltarão. Pausas são boas, mas não significa que elas vão resolver seus problemas. Pausas são necessárias, mas você não pode tratar dos problemas do seu coração, das suas emoções, simplesmente com pausas. Elas não foram causadas simplesmente pelo trabalho e nem serão solucionadas simplesmente pela ausência de trabalho. Os atritos também entram dentro disto. Irmãos, há épocas da nossa vida que nós estamos mais afeitos a entrar em atritos com pessoas. E por vezes, nem uma palavra é necessária para que realmente tenhamos dificuldades de relacionamentos com aqueles que nos cercam, seja o esposo, a esposa, os filhos, os pais ou os irmãos da igreja. Tempos de descanso são necessários, mas não resolvem atritos. Tempos de descanso são bons, mas não solucionam atritos. Lembre o que o Senhor nos ensinou. Portanto, se trouxeres tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, nada menos do que isso resolve as circunstâncias. Se nós não vemos por alguns dias ou por algum tempo aqueles com quem temos atrito, isso não significa que o atrito se cessa, até que tenhamos a atitude certa. Da mesma forma, tempos de descanso não são um remédio para o sentimento de culpa, para a sensação de culpa. Realmente, tempos de descanso são bons e necessários, mas não aliviam a culpa do coração. Tempos de lazer e descanso fazem parte da programação da nossa vida, mas um coração culpado não descansa como o corpo descansa. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Isso envolve o descanso. Mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não há maior descanso do que a misericórdia. Então nos lembremos disto. Além de tudo, tempos de descanso são bons e necessários, mas não curam sua frieza espiritual. Não. Tempos de descanso não acenderão o seu coração simplesmente pelo descanso para as coisas do Senhor. Irmãos, há vezes que eu tenho que dizer a alguns de vocês que procuram para o aconselhamento bíblico, trazendo dificuldades e problemas, e já pela experiência no aconselhamento bíblico, diversas vezes eu me volto a alguns de vocês e digo: realmente não há um problema específico, há cansaço, e alguns dias de descanso são necessários. Sim, isso é verdade. Muitas e muitas vezes já aconselhei alguns de vocês assim, dizendo: olha, é preciso também descansar a mente e o coração. Realmente tire alguns dias de descanso. Diminua o seu ritmo. O descanso será bom. O descanso é bom, é santo, é bíblico, e nós devemos obedecê-lo. Mas o descanso por si só não cura a frieza espiritual. Se você está buscando no descanso fortalecimento espiritual, você não vai encontrar no descanso pelo descanso aquilo que você precisa. Em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É aquele que vem a mim que não terá fome, não aquele que descansa. Então nós precisamos do nosso Salvador.
E é Ele que realmente, pela manifestação do Espírito Santo, reacende o calor espiritual que deve haver em nosso coração. Por isso, mesmo os nossos dias de descanso devem ter limites. Coloque em sua mente isso. Nossos dias de descanso e lazer precisam obedecer a alguns limites impostos pela própria palavra de Deus e pela vida cristã. Preste atenção em Gálatas 5,13. Observe o que ele diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião ao quê? À carne, mas servir-vos. Obrigado, irmão. Servir-vos uns aos outros pelo amor. Não use da sua liberdade para dar ocasião aos seus desejos carnais. Descanso e lazer não significa que agora eu vou dar vazão a certos desejos que há no meu coração. Pedro diz também, 1 Pedro 2,16, como livres, e não tendo a liberdade como cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Não use da liberdade para encobrir o desejo pecaminoso do seu coração. E isso nos expõe a algumas regras bíblicas. Primeiro, nosso tempo de descanso e lazer não significa que estamos livres a sermos expostos a pecados imorais. Não. Não significa que nós estamos livres para sermos expostos a coisas que normalmente, realmente rejeitaríamos. Pedro também diz no mesmo capítulo: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O seu descanso não significa tirar as barreiras, não significa que você tira a segurança, que você estabelece que os limites estão retirados e que agora todas as coisas são possíveis. Tenha cuidado com isso. Primeiro, tenha cuidado com a sensualidade que cerca este mundo. Paulo diz aos Tessalonicenses no capítulo 4, verso 4, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Tenha muito cuidado nos seus dias de descanso e lazer com a indecência. E o que é a indecência? A falta de pudor, a falta de limites. Isso não faz bem a você, não faz bem à sua família, não faz bem à sua vida espiritual. Paulo ainda dirá no verso 5, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a verdade. Literalmente, no seu tempo de lazer, não se nivele pelos incrédulos. Não. Não se nivele por aqueles que não conhecem a Deus. Não nivele a sua vida por aqueles que não honram a Deus. Você é um salvo em Cristo, aqui e lá fora, aqui em qualquer lugar do mundo ou do nosso país, onde você esteja em tempo de descanso. Seja cuidadoso também com os vícios. Num tempo de descanso e lazer, eles podem estar mais próximos de nós do que imaginamos. Provérbios 23 nos chama a atenção assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra, e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Serás como os que se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro. Literalmente, não sabe o que o atingiu. Certa vez, há muitos anos atrás, no início do meu ministério pastoral, eu precisei aconselhar uma família contra a liberdade, a respeito da liberdade excessiva de seus filhos. Porque os filhos estavam andando numa liberdade excessiva, inclusive com questões alcoólicas. Nesses casos, nós sempre pesquisamos na própria família como aquilo adentrou. E ficou bem claro que o pecado na vida deles havia adentrado num tempo de férias, onde certas liberdades que não devemos ter passam a fazer parte da nossa vida. E que eles haviam até mesmo permitido que bebidas alcoólicas entrassem no apartamento que eles haviam alugado para aquele tempo. O que isso teve como consequência na vida dos filhos?
dizer que não é tão mal assim e que em alguns momentos pode até fazer parte da nossa diversão. Pois bem, eles aprenderam a lição. Muito cuidado com os vícios. Muito cuidado em tirar barreiras que você não deve tirar. A bebida alcoólica e seus efeitos são atrativos à nossa natureza pecaminosa. É mais fácil cair nos seus encantos do que nós imaginamos. Tenha muito cuidado com tudo aquilo que lhe cerca. Relembro, você é um cristão aqui dentro e lá fora. Da mesma forma, nos seus momentos de descanso, tenha cuidado com a indisciplina. Não somente eu, mas eu creio que a grande maioria de todos nós aqui temos horários rígidos durante a semana. Precisamos dormir até determinado horário. Precisamos acordar cedo. Isso faz parte da nossa disciplina diária. E quando há dias onde nós podemos dormir um pouco mais, isso nos faz bem ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso coração. Tudo isso, esse descanso e esse tempo realmente onde temos um tempo a mais para o descanso físico. Mas jamais imite os incrédulos. E olha o que Paulo diz deles. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A indisciplina adentra nisso. Não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Descanso e férias e lazer não são descanso da vida cristã. Você não tira descanso de sua Bíblia. Mesmo que nos dias de descanso, o seu momento de devocional com a palavra de Deus possa ocorrer até mesmo mais tarde que o normal. Mesmo que talvez você o faça somente depois do almoço ou num tempo de silêncio. Mas crentes não tiram férias da Bíblia, não tiram férias da oração, não tiram férias do seu Deus. Não permita que momentos de descanso representem a derrota dos valores espirituais que você luta para cultivar dia após dia. Anos de vitória podem ir abaixo em poucas semanas de falta de disciplina. Tenha muito cuidado. Por isso eu completo dizendo que devemos ter uma atitude espiritual diante disto. Planeje o seu tempo de descanso, de forma que a sua comunhão com Deus não seja ignorada. Olha o que diz o salmista: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Tenho absoluta alegria e satisfação quando crentes voltam do seu tempo de lazer e de descanso, de suas férias, dizendo: pastor, ganhei uma alma para Cristo durante minhas férias. Sabe o que significa? Que você não tirou descanso da sua verdadeira vocação, um pregador do Evangelho. E que mesmo no seu tempo de descanso, a preocupação com as almas perdidas continuou ardendo em seu coração. Pastor, procurei e encontrei uma boa igreja, aonde fui com a família viajar. Sim, se planeje para isso. Para que naquele lugar onde você está, uma boa igreja esteja acessível. Da mesma forma, que o seu descanso e o seu lazer sejam planejados, de forma que a vida conjugal e familiar não seja desprezada. Descanso é bom, sim, sem descuidar da família e do seu cônjuge. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Tenha muito cuidado com esta questão. Finalmente, devemos lembrar que em todo tempo, seja qual for sua atividade preferida, jamais permita que este princípio bíblico de Mateus 6,24 seja quebrado. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Você serve ao mesmo Senhor, estando no trabalho, nos dias de dedicação, estando nos seus dias de descanso. O Senhor é o mesmo. Eu quero terminar com uma ilustração bíblica. Por que certas formas de descanso e lugares e atividades são perigosas para o crente? Lembram-se de Ló, sobrinho de Abraão? Todos se lembram.
Aonde Ló desenvolveu seu casamento e criou suas filhas? Em qual cidade? Quem lembra? Sodoma. Boa cidade. Tão boa que Deus a destruiu. Um ambiente onde o pecado era cultivado de todas as formas. Qual foi o erro de Ló? O lugar errado. A ambição errada. Quando Deus literalmente teve que expulsar Ló daquela cidade, as consequências vieram. O coração da mulher de Ló estava tão ligado ao mundanismo de Sodoma, que ela perdeu sua vida ao olhar para aquilo que mais amava. Morreu ao olhar para trás. O coração das filhas de Ló estavam tão acostumados ao mundanismo de Sodoma, que suas filhas cometeram incesto com ele e conceberam do próprio pai, as duas. Sabe qual era o problema? Os valores mundanos haviam sido arraigados no coração delas. Tempo de descanso não é tempo de cultivo de valores mundanos. Tempo de descanso e lazer não é tempo de mudar de chip e agora os valores que nos conduzem são outros. Tempo de descanso e de lazer é o tempo de descanso e lazer de uma família cristã, que continua cristã aonde ela estiver, não permitindo que o mundo adentre, mas vivendo realmente uma vida para a qual foi chamada, para serem uma família cristã que serve a Cristo em todo e qualquer momento e lugar. Lembre-se disso. Eu tenho um pedido específico e especial a fazer a todos nós ao final desta mensagem. Este ano é um ano pródigo em feriados prolongados, não é? Alguns gostam, outros não. Eu estou na segunda turma. Eu acho que os feriados mais atrasam a nossa vida do que nos ajudam, sabendo que o descanso é necessário. Sim, o descanso é necessário. Feriados são bons também para o descanso. Irmãos, nesses feriados prolongados, por vezes a igreja tem ficado desassistida. E isso não é bom. O que eu gostaria de propor-lhe é que você use de uma questão bíblica e sensata. Há um feriado prolongado, sexta, sábado e domingo. Se utilize bem da sexta e do sábado. Sim, se utilize da sexta e do sábado para o seu descanso, porque o domingo é o dia do Senhor. Volte no sábado. Esteja com a sua família na igreja no domingo. Há um feriado prolongado, sábado, domingo e segunda. Sim, é bom descanso. Aproveite a segunda para o descanso. O domingo é o dia do Senhor. Use-o para a honra e glória do nome dEle. E assim nós equilibramos as coisas. Damos um bom testemunho aos nossos filhos. E colaboramos para que a nossa igreja mantenha-se firme e fiel ao Senhor. Eu gostaria que vocês levassem em consideração esta questão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.